Pernambucano. Política do Dia já conta com a participação de João Magalhães ao vivo em nossos estúdios. João, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos. Vamos começar de uma fotografia que repercutiu bastante nas redes sociais, mas também nos meios políticos. Nesta quinta-feira, ontem, o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, teve um encontro com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temístocles Filho. Neste encontro participaram o vereador Zé Nito e o deputado estadual João Madison, todos do MDB. O encontro ocorre após uma série de boatos tratando sobre a possibilidade de Doutor Pessoa deixar o MDB. E o que na realidade, João, quero te perguntar, o que este encontro, o que esta fotografia pode representar no contexto político que nós vivenciamos na atualidade? Olha, Lívio, eu registraria 2 pontos que ocorreram antes desse encontro. O primeiro, esse já ocorreu há mais dias, quando o doutor Pessoa ensaia falas de que pode sim sair do MDB. E um segundo ponto, esse mais importante, que aconteceu de forma mais recente, foi determinados atritos entre o Poder Executivo, entre o Palácio da Cidade e a base aliada na Câmara Municipal de Vereadores, inclusive com um comportamento do MDB lá na Câmara, de uma certa forma, que causou uma estranheza no Palácio da Cidade. Então esse encontro, sem dúvida nenhuma, apesar do deputado Temístocles Filho ter dito, a nossa equipe de reportagem do Jornal Dia, que não conversaram sobre política, que o assunto, na verdade, são grandes amigos e por isso que a pauta girou em torno dessa amizade que ele tem com o doutor Pessoa, e que é verdade, eles são grandes amigos, mas com certeza discutiram lá política. É improvável que a pauta política não tenha entrado lá nessa agenda durante esse encontro, que serviu, sem dúvida nenhuma, para amenizar a situação. Inclusive, depois deste encontro, o próprio doutor Pessoa disse que vai fazer um esforço para permanecer no MDB, portanto... Olha só, um esforço para ficar? Exatamente, foi a termo, inclusive, que ele utilizou, o que demonstra, sem dúvida nenhuma, que durante esse encontro lá, essa conversa de amigos, eles trataram de política e foi uma tentativa aí do doutor Pessoa e do MDB se alinharem, se resolverem diante de pequenos atritos que têm ocorrido entre ele e o partido e também entre ele e muitos segmentos da base aliada. Encontrei essa publicação dessa fotografia nas redes sociais, tanto no perfil oficial de Temístocles Filho quanto de Doutor Pessoa nas redes sociais, e realmente os dois se manifestaram dizendo que era apenas um encontro de amigos, mas entre amigos também se fala de política. Com certeza, principalmente quando são amigos aliados e aliados importantes no processo eleitoral do ano passado. Na Assembleia, nós conversamos com o líder do governador na Casa, deputado estadual Francisco Costa. Entre os assuntos, ele falou sobre o nome de Rafael Fonteles na disputa pelo Palácio de Karnak em 2022 e também, João, sobre a formação das comissões técnicas da Alep, que estão atrasadas. Vamos acompanhar a reportagem. Nessa próxima semana, as comissões técnicas da Assembleia Legislativa devem ser definidas. Disputa maior pela Comissão de Constituição e Justiça, que deve ficar com o MDB ou com um indicado do bloco formado pelo PT, PTB e PCdoB. Mas já tivemos essa semana essa dificuldade, onde estamos trabalhando de forma remota, onde as sessões estão acontecendo de forma virtual. E acredito que até a próxima semana isso também deva ainda estar acontecendo de forma virtual, mas o compromisso que nós temos com os outros líderes dos partidos e dos blocos partidários é que até a próxima semana possamos definir, cada partido ou bloco já tem enviado para a Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia os nomes de seus representantes, e acredito que próxima semana a gente consegue reunir os líderes e os membros de cada comissão, defina presidente, vice-presidente, e já possamos começar os trabalhos, porque algumas mensagens já chegaram, alguns projetos aqui dos próprios deputados também já estão aqui na casa para serem apreciados e discutidos. Aqui na Assembleia, as sessões estavam passando de forma remota, mas o governo do estado deve encaminhar nos próximos dias alguns projetos para tramitação aqui na casa. Matérias que eles esperam que sejam aprovadas, mesmo com o avanço da oposição. Por enquanto, o governo descarta mudanças na estrutura administrativa, mas admite alterações na equipe.
Internamente, o governador já conversa com as lideranças e, com a proximidade do final de mandato, só devem permanecer no governo os que comungam do mesmo projeto político-administrativo da gestão. O Poder Executivo, liderado pelo nosso governador Wellington Dias, pelo menos a princípio não sinaliza criação de novas secretarias, de novos cargos, de novos espaços. A princípio não é uma proposta que está sendo pautada pelo governador. Naturalmente, algum ajuste na equipe que hoje faz parte do governo é possível, né? É natural que cada governador avalie o desempenho de cada pasta, a necessidade, principalmente o governador que só tem aí menos de 2 anos para concluir esse mandato. Então precisa que cada secretaria tenha uma velocidade na execução do programa de governo que foi defendido lá na eleição em 2018. Isso passa também por quem lidera, a maioria das vezes, essas pastas, né? Que essas pessoas têm que estar em sintonia com esse projeto defendido pelo governador. Naturalmente, alguém que não se sinta mais confortável em estar defendendo esse projeto é respeitado e, naturalmente, poderá até mesmo dar espaço para que outras pessoas possam também estar fazendo essa ocupação. Ainda sobre eleições, o Partido dos Trabalhadores tenta viabilizar o nome do sucessor do governador Wellington Dias. Um dos cotados, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O Rafael continua fazendo o seu papel que desde 2015 ele vem fazendo muito bem, como secretário de Fazenda, buscando fazer o equilíbrio financeiro e fiscal do estado do Piauí, né, buscando sempre aumentar as nossas receitas, também buscando controlar as despesas do nosso estado. É tanto que essa condução deixou o estado do Piauí numa situação, mesmo em ano de pandemia, com condições de fazer investimentos com recursos próprios, né? Isso é importante destacar, que se deve muito ao trabalho, à liderança do secretário Rafael. Para lá, João Magalhães, tem pontos interessantes para nós observarmos nesta reportagem nas falas de Francisco Costa. As comissões estão um pouco atrasadas, o trabalho já voltou há um bom tempo. Nós estamos ainda observando de que realmente não temos uma definição sobre presidência, composição, vice-presidência das comissões. Sem dúvida nenhuma. E elas são necessárias para dar o devido trâmite ao andamento dos projetos que chegam lá naquela casa. Inclusive, nesta semana, obviamente, a gente vê os trabalhos sendo retomados de forma virtual. Pode ser que isso facilite a presença dos deputados lá, a reunião entre eles e consigam viabilizar a formação das comissões técnicas, porque, de fato, já estamos praticamente no mês de março e o governo do estado deve encaminhar algumas propostas para aquela casa para análise do parlamento. Francisco Costa falou sobre essa possibilidade de modificações na linha de frente, no primeiro escalão do governo do estado do Piauí. É claro que nós sabemos que só fica quem realmente está de acordo com o plano administrativo do governador. Mas você acredita que esse foi um recado para o PP? Sem dúvida nenhuma. Além de ser um recado para aqueles que integram o Progressistas, que permanecem no governo e que ainda não se definiram se vão ou se ficam, enfim, também é um recado para demais aliados que estão no governo do estado, mas às vezes não estão se esforçando bastante na visão do governo para defender as pautas, as bandeiras do governo, até porque há um claro alinhamento, um planejamento do governador Wellington Dias já visando 2022, essas andanças ao lado de Rafael Fonteles é a principal prova disso, e todo o trabalho da estrutura de governo deve ser alinhado a esse projeto político do grupo que comanda o Palácio de Karnak. A vice-governadora Regina Souza disse que não, mas quando conversamos com todos os petistas, parece que estamos diante de uma unanimidade. Rafael Fonteles para 2022. Francisco Costa realmente destacando o trabalho dele à frente da Secretaria de Fazenda e, é claro, enaltecendo, dando destaque e espaço para desfalar do trabalho de Rafael, né? Sem dúvida nenhuma. E é bom lembrar que Francisco Costa representa uma ala do Partido dos Trabalhadores que era muito vinculada, né, ao saudoso ex-deputado federal Assis Carvalho. Tanto é que agora Francisco Costa tenta articular uma pré-campanha a deputado federal, exatamente aproveitando esse nicho, esse segmento do Partido dos Trabalhadores, essas lideranças que pertencem a essa mesma corrente partidária. E a fala de Francisco Costa
demonstra claramente que Rafael Fonteles tem o sinal verde do Partido dos Trabalhadores, ou pelo menos de grandes e fortes integrantes do Partido dos Trabalhadores para tentar se viabilizar para 2022. Vamos deixar um pouco a política tratada na esfera estadual e voltarmos para Teresina, capital do estado do Piauí, porque o presidente da Câmara Municipal de nossa cidade, Jeová Alencar, comenta para a gente a missão de assumir a presidência do MDB aqui de Teresina, assumindo então a vaga que vai ser deixada por Temístocles Filho. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. MDB de novo comando na capital. Sai o presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, e assume Jeová Alencar, presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, que se filiou ao novo partido há menos de um ano. Primeiro, muito feliz, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso amigo, deputado estadual, presidente Temístocles, pela confiança. Sei da responsabilidade que é comandar o MDB aqui na capital, mas irei me esforçar muito para trabalhar pelo fortalecimento do nosso partido. Jeová assume o comando na missão de articular a sigla para as eleições do próximo ano, mas descarta que colocará seu nome para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. No âmbito do município, ele também fala do diálogo com a Prefeitura, inclusive com indicações de vereadores para cargos na administração municipal. É natural que quem faça parte de um time, que vá para o sol, que trabalhe, ele queira ajudar a participar também da administração. Mas nesse momento isso aí não é um plano que a gente esteja em mente agora, é secundário. Nesse momento a nossa prioridade é trabalhar, a cidade está aí vivendo aí, não a cidade, um mundo, uma pandemia geral que é do Covid, as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, as pessoas em parada de ônibus sofrendo também. Então, nesse momento, é discutir esses projetos maiores. A questão de cargo é secundário, isso fica para depois, fica a critério do prefeito. Ele é quem diz com quem ele quer caminhar, quem é que ele quer que sejam seus assessores. Nós aqui vamos contribuir fazendo os projetos de lei, aprovando aquilo que a gente acha necessário para a cidade, fazendo a crítica construtiva que ajuda a fortalecer o mandato. É isso aqui, eu acho que essa é a nossa prioridade. Bora aqui, João, para alguns pontos interessantes. Nós estamos diante de Jeová Alencar, de certa forma um grande fenômeno da política teresinense. Foi eleito agora em 2020 como o mais votado. E realmente, uma fala interessante que a Maiara destacou na reportagem dela é de que ele assume a presidência, um cargo importante frente ao MDB de Teresina, apenas menos de um ano, aproximadamente um ano, de filiação. O que isso representa, João, para a nossa política? Sem dúvida nenhuma, Jeová Alencar é, vamos dizer, a principal liderança emergente da política piauiense. Eu falo piauiense porque, obviamente, à medida em que ele se consolida como vereador mais votado de Teresina em 2 eleições e um grande articulador que reuniu ali vários líderes em torno da campanha e pré-campanha ainda de Dr. Pessoa, ele já começa a pautar o cenário político estadual. Essa chegada dele ao Diretório Municipal, ela causa 2 efeitos que eu acho interessantes. O primeiro é que ela deixa Temístocles Filho mais à vontade para liderar o movimento político estadual, já que agora ele sai das obrigações burocráticas, enfim, de liderar um partido aqui na capital, ele fica mais à vontade para fazer a política também visando as eleições de 2022. E um outro lado é que esse fortalecimento de Jeová Alencar demonstra, sem dúvida nenhuma, que ele está nos projetos do partido para 2022 ou, quem sabe, mais para frente. Afinal de contas, é uma liderança que se consolidou no cenário teresinense, ocupando mais esse cargo de destaque, vai ter mais condições políticas ainda de se viabilizar, de cuidar do comando de um partido que é muito grande aqui em Teresina. João, mas também nós estamos em um contexto em que a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí terá daqui a poucos dias a obrigação, a missão de indicar um novo nome para o Tribunal de Contas do Estado. E muito se fala sobre a possibilidade desta indicação ser de Temístocles Filho, no caso, ele assumir, deixar o nosso poder executivo, o poder legislativo e passar para um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Você acredita que esta passagem de bastão, esta entrega da confiança da presidência do Diretório Municipal do MDB aqui de Teresina também já pode dar um ar de que Temístocles já começa a se articular de olho no TCE? Olha, Lívia, sinceramente acredito que não. O deputado Temístocles Filho sempre dá sinais, e foi algo inclusive a gente já percebeu, de que ele quer continuar forte e atuante na política partidária. O Tribunal de Contas, com o máximo respeito àquela casa que tem uma função importantíssima, normalmente está indo para lá políticos que já estão
praticamente, vamos dizer, em fim de carreira política, que estão cansados da discussão político-partidária. Foi assim com o Kleber Eulálio, com o então deputado Olavo Rebelo, enfim. E o deputado Temístocles Filho demonstra que ainda tem muito interesse em discutir político-partidária. Então, eu acredito que foi muito mais uma estratégia política indicar Jeová Alencar para a presidência do MDB do que necessariamente estar pensando já nesse processo de escolha para o Tribunal de Contas. Você me permite discordar de você? Claro. Nós temos Lília Martins, que realmente assumiu uma vaga do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em um momento que tinha acabado de ser reeleita, que estava em seu vigor político por alto. Talvez Temístocles Filho está realmente de olho em 2022 pela questão de ser muito importante do MDB querer o seu espaço garantido nas próximas eleições. Sei não, João. Acho que ele já está de olho no TCE. Vamos aguardar. Vamos aguardar, só o tempo vai dizer. João, obrigado. Bom fim de semana para você e até segunda-feira. Valeu, Lívio. Um bom final de semana para você e a todos. Política do dia. Acabou.